irmãos, sejam bem-vindos para mais um tempo de comunhão através do Guia Tempo com Deus da Igreja Batista em Dom Pedro. E nos nossos devocionais nós estamos trabalhando o tema o caráter cristão, o crescimento no caráter cristão. E hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios 13, versos 1 a 3, onde vamos dar ênfase ao coração de Deus e às feridas emocionais. 1 Coríntios 13, versos 1 a 3 diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que o Senhor está me dizendo aqui neste texto? O Senhor está me mostrando que eu devo demonstrar amor nos meus relacionamentos. Qualquer coisa que eu faça, inclusive o meu ministério pastoral, será nada se eu não tiver amor. E amar implica em servir sacrificialmente ao meu próximo. Assim como Cristo me amou, eu devo amar o meu próximo. E o que eu pretendo fazer com base nisso? Eu quero examinar o meu coração. Eu preciso fazer isso continuamente, à luz da palavra de Deus, para verificar se há no meu coração alguma ferida que esteja me impedindo de servir ao Senhor com integridade de coração e santidade de vida, de maneira que o meu serviço como cristão, de fato, glorifique a Deus. Agora, aprofundando um pouco mais sobre este tema, o coração de Deus e as feridas emocionais, eu gostaria de ir para o Salmo 41, versos 1 a 3, e, junto com os irmãos, observar como Deus cura as feridas escondidas que podem nos atrapalhar no nosso ministério. Salmo 41, versos 1 a 3 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Todos nós temos em nosso corpo marcas, por exemplo, marcas de cirurgias. Eu tenho aqui na minha pálpebra uma marca de uma cirurgia. Outros têm arranhões, feridas que foram provocadas no seu corpo e ficam cicatrizadas, mas deixam marcas. Marcas exteriores que todos podem olhar e podem ver, mas existem também marcas resultantes de feridas que os olhos não podem ver. São feridas que não foram provocadas no nosso lado externo, vamos dizer assim. E o que são essas feridas escondidas? Como nós poderíamos explicar estas feridas escondidas? São feridas que foram produzidas em nossas emoções, em nossas almas, e que ficam marcadas na memória.
Há muitas pessoas com memórias que as ferem muito, machucam, que fazem doer. Pessoas que sofreram abusos, que foram rejeitadas, criticadas. Todos têm alguma ferida escondida. Essa que é a verdade. Todos nós temos ou tivemos feridas emocionais. E o Salmo 146, verso 3 diz que o Senhor sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Não se consegue ver um coração ferido, um coração quebrado. Mas a Bíblia diz que o Senhor sara o coração quebrantado. Pensa as feridas, isto é, trata estas feridas. E Jesus, no seu ministério de 3 anos, observamos que curou muitas pessoas. Curou pessoas com a doença de lepra, problemas espirituais e toda sorte de doenças, conforme lemos em Isaías 53, verso 4. Mas qual é o caminho para a cura dessas feridas emocionais? O Salmo 38, verso 2, nos diz assim: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Observando este salmo, eu posso perceber que o primeiro passo para eu ter ou experimentar a cura para as minhas feridas emocionais é eu abrir o coração. Há memórias que doem e, como uma brasa, um ardor, dá vontade de vomitar. Há um mal-estar e a pessoa sofre muito. Portanto, a primeira coisa a fazer é abrir o coração. Porque toda vez que nós nos calamos, a dor se agrava, ela piora. Se nós temos algum problema, nós precisamos compartilhar para pessoas da nossa confiança, para o nosso líder espiritual, para o cônjuge, para os pais, para o parceiro de oração, mas é importante que nós abramos os nossos corações e assim estaremos dando o primeiro passo para a cura das feridas emocionais. O segundo passo é liberar aqueles que ferem. Quem continua com ressentimentos só vai piorar o seu estado emocional. E só há um caminho para curar as feridas do coração: é o perdão. Mesmo que as pessoas que nos feriram não mereçam, é preciso perdoá-las para o nosso bem. Paulo disse em Romanos 12, 17: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Se nós não perdoarmos, estamos vingando a nós mesmos. É contra nós que vem o mal. Deus é quem deve retribuir. Libere quem te feriu. Deus sabe retribuir. Deus sabe a hora, o momento exato da retribuição. E quando Deus vinga, a Bíblia diz que é horrível coisa cair nas suas mãos. Então não desejes retribuir o mal com o mal. Essa não é a nossa posição como filhos de Deus. O Salmo 55, verso 8 diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Perdoar é a única forma de ficarmos bem. Não há outro caminho. E veja o que acontece quando alguém não perdoa. Hebreus 12, verso 15. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma
raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. O que observamos aqui? Raiz de amargura vai contaminar. Às vezes, passa de geração a geração. Há famílias inteiras contaminadas com raiz de amargura, com perturbação. Mas nós precisamos, assim como o nosso Salvador Jesus Cristo, liberar perdão àqueles que têm nos ofendido. Em Romanos capítulo 12, verso 2, nós vemos como deve ser a nossa posição como cristãos. O texto diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Efésios 1,4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Notem que Deus não nos chamou para vivermos com culpa ou com vergonha, com feridas. Deus apaga tudo isso hoje, porque conforme lemos em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa terapia, vamos dizer assim, está baseada na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Temos que nos expor à palavra. É na unção do Espírito Santo, focalizando sempre o nosso futuro em Cristo Jesus. E eu desafio você a estar examinando o seu coração, se expondo à palavra de Deus, aplicando-a na sua vida e experimentando a cura para as suas feridas emocionais. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.